Seja novamente bem-vindo, NetAluno. Estamos com nossa segunda aula do nosso módulo de introdução ao processo penal, aquilo que eu já tinha dito para vocês anteriormente, que é a melhor disciplina de todos, que é a melhor disciplina do direito. Então, senta aí, vamos nos acostumar, vamos lá tentar descortinar justamente essa segunda parte do módulo. No módulo passado, só para a gente poder concluir, nós falamos sobre os sistemas processuais e compreendemos que a doutrina majoritária compreende que o processo penal brasileiro teria adotado o sistema misto. No entanto, há uma grande crítica a essa acepção, justamente fundada no fato de que, em verdade, como a gestão da prova no processo penal brasileiro, ela cabe ao magistrado, cabendo inclusive sua iniciativa ex officio para a determinação de provas, como a gente eventualmente compreende no artigo 156 do CPP, então há quem defenda, e eu sou um desses defensores, de que o modelo brasileiro no processo penal, no Código de Processo Penal, é autoritariamente inquisitivo. No entanto, nossa Constituição adota o modelo acusatório. Há então uma necessidade de conformação. Como diria a doutrina, o que aconteceu curiosamente é que a partir da Constituição de 88, o que deveria ter trazido um paradigma de estranhamento entre aquela Constituição democrática e um dispositivo infraconstitucional, que é o nosso Código de Processo Penal, previsto num decreto-lei, que é uma cópia quase que manifesta do Código de Processo Penal italiano da época de Mussolini, ou seja, em pleno regime fascista, era que houvesse uma maior conformação, uma maior conformidade dos dispositivos do processo penal e que se compreendesse de forma bem inequívoca que grande parte deles não teria sido recepcionado pela nossa Constituição. Então, justamente para que a gente possa compreender essa temática, é que nós vamos ingressar agora nos princípios do processo penal. E para falar de princípios, nós temos que compreender, evidentemente, que o princípio nada mais, nada menos do que um conjunto de regras, do que um conjunto de sistemas que nos auxiliam a compreender os dispositivos de uma determinada área. O princípio é origem, o princípio é fonte, o princípio é, acima de tudo, um caminho a ser seguido. Vamos para a tela. Quando se lida com o processo, nós precisamos compreender que forma é, acima de tudo, garantia. O processo penal é um ritual de exercício de poder, de limitação de liberdade individual, e para isso ele precisa respeitar as regras do jogo. Então vejam, o princípio do devido processo, na realidade, eu não considero sequer como princípio, ele é uma característica do processo. Volta para mim. Enquanto característica, o que tem de elementar em relação ao devido processo, primeiro, é a mudança de acepção. Eu não costumo considerar como devido processo legal, e a gente vai ver por que já já, mas acima de tudo, devido processo é aquele processo que ultrapassa apenas o rigorismo formal. É aquele processo que não é simplesmente uma sequência de atos dirigidos simplesmente à punição de um indivíduo, não. O devido processo é aquele processo onde eu tenho um juiz suprapartes, onde eu tenho um juiz que não tem interesse no resultado da demanda e que possibilita que as partes possam, de maneira isonômica, de maneira qualitativa e efetiva, auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Voltamos para a tela então. Quando nós falamos deste meta-princípio ou dessa característica de onde derivam, para mim, todos os demais princípios, e ele está previsto lá no artigo 5º, no inciso 54 e no 55, que assim contrarregido, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, volta para mim. Quando a gente fala de devido processo, hoje ele deve ser compreendido como o devido processo constitucional, afinal de contas, a Constituição é nossa lei maior, como o devido processo convencional, cuidado. Esse é um tema que está caindo bastante nos concursos e que, principalmente a partir das últimas interpretações do Supremo Tribunal Federal, a exemplo daquela adotada em relação às audiências de custódia, tem sido cada vez mais recorrente na prática. Vejam, o devido processo não se resume à Constituição, mas também aos tratados, às convenções e às regras de direito internacional. E não só isso, claro. Por fim, nós temos efetivamente o direito como o devido processo legal, que é aquele lastreado. Não só no Código de Processo Penal, como a gente vai ver, mas existem inúmeras outras legislações que têm conteúdo processual e que têm conteúdo processual penal. Então, a partir desse conjunto, dessa sistemática
que existe no nosso ordenamento jurídico é que nós podemos compreender o que é devido processo. Reitero, no processo penal, forma é garantia. O conhecimento prévio das regras do jogo é, acima de tudo, uma forma de se garantir que o indivíduo, subjugado na qualidade de réu, subjugado na qualidade de sujeito passivo da relação jurídico-processual, ele possa saber quais são os seus direitos e ele possa ativamente participar do processo de formação do convencimento do juiz. Só é possível, dentro do princípio da necessidade, que a gente estudou na primeira parte, na aula 1 desse módulo, só é possível a aplicação de uma pena a partir do reconhecimento de que alguém cometeu um crime, e esse reconhecimento só se dá efetivamente por meio do devido processo. A questão é, qual é o conteúdo desse devido processo? Bem, os demais princípios que nós vamos ver, subprincípios por certo dessa característica do processo penal democrático, é que vão dar efetividade a esse pressuposto. Então voltemos à tela. O primeiro princípio que nós vamos ver é justamente o princípio da verdade, ou verdade real, material, substancial, que justamente trata do que seria a verdade buscada dentro do processo. Deixo claro, segue para mim, que o artigo 566 do Código de Processo Penal, ele adota o verbete verdade substancial. No entanto, há, na grande parte da doutrina, principalmente a doutrina clássica, a adoção do conceito de uma suposta verdade real. O que seria isso? No processo penal, se diz, ou se defende, de que o magistrado ele não deveria se conformar com a verdade produzida exclusivamente no processo. Justamente para evitar injustiças, justamente para que ele possa buscar que, acima de tudo, a verdade dos autos corresponda à verdade que de fato aconteceu, é que ele teria uma série de outros poderes que não o limitariam nessa gestão e iniciativa da prova. O princípio da verdade real seria uma substância do nosso devido processo e uma característica de que o nosso processo não teria adotado o modelo, por exemplo, adversarial inglês ou americano, no qual o juiz simplesmente teria que ficar longe das partes e completamente adestrado àquilo que foi produzido por elas. O juiz teria que ir além. A grande questão é, será que é possível, senhores? Será que é alcançável dentro do processo penal, enquanto processo de reconstrução histórica de um fato que o juiz não presenciou e não pode ter presenciado, sob pena de aí não ter a sua imparcialidade garantida, será que é possível ao juiz alcançar essa verdade? A grande crítica que se faz é justamente essa. Como chegar a uma verdade real se a própria ciência hoje já contesta a possibilidade sequer de se conseguir alcançar uma verdade real? Toda verdade alcançável por meio do processo, ela é uma verdade circunstancial. Voltemos à tela. O processo, como eu disse, ele é caracterizado por essa reconstrução histórica do crime. Essa reconstrução histórica se dá justamente por meio da paulatina apresentação das provas, dos elementos informativos, dos elementos concernentes à autoria e à materialidade. Mas esse processo é um processo altamente recognitivo. O juiz não viu, o juiz não estava presente no momento da prática do ato. E aí é que está. Justamente por isso, como eventualmente pode-se compreender que ele tenha a capacidade de alcançar esse tipo de verdade. O processo penal, claro, deve ser realizadas todas as diligências, é isso que a doutrina majoritária vem caracterizando, necessárias para tentar descobrir como os fatos realmente se passaram. No entanto, como muito bem disse o professor Paulo Rangel, entre outros, essa colheita de elementos probatórios lícitos para se comprovar dentro dos autos que alguém praticou ou não um determinado fato, pode não muito bem corresponder à verdade real. Aliás, dificilmente toda a complexidade, volta para mim, dificilmente toda a complexidade, como a gente já falou antes, de um fato social, ele vai conseguir ser reproduzido no processo. Dificilmente, por exemplo, inclusive em processos históricos, quando a gente analisa determinados eventos como o nazismo, como o fascismo, quando a gente analisa, por exemplo, o processo histórico de formação do próprio país onde vivemos, inclusive processos históricos recentes,
Existem vários discursos, existem várias narrativas, existem várias partes se digladiando sobre o que realmente aconteceu, dentro de fatos que muitas vezes foram, inclusive, filmados. Imagine um processo recognitivo, onde muitas vezes somente a vítima, por exemplo, teve acesso ao que aconteceu. E não só isso, a nossa mente nos prega peças. E muitas vezes nós podemos acreditar que efetivamente um fato aconteceu de tal sorte, quando ele efetivamente não fez. Então, é preciso que a gente vá além e descortine o fato de que essa busca de uma verdade real é, na realidade, um mito. Grande parte do que se compreende hoje sob o prisma crítico do processo penal é de que a verdade alcançável é aquela processual, é que a verdade alcançável é justamente aquela que se dá por meio da apresentação das provas. Voltemos para a tela. Até porque, como já dissemos, o conceito de verdade, dentro desse pressuposto, ele é relativo. O juiz precisa de dados, e esses dados devem ser apresentados pelas partes, justamente porque uma justiça penal integralmente com verdade, como diria o Ferraioli, ela é uma utopia, né? Uma justiça penal completamente sem verdade, claro, se sistematizaria num sistema de arbitrariedade. Por isso, o artigo 156, inciso 2 do CPP, que a gente já inclusive falou sobre ele, consagra de maneira muito inequívoca que essa verdade que é adotada no processo penal é uma verdade diferente. Justamente uma verdade, como eu já disse antes, lastreada nesse modelo inquisitivo, onde o juiz pode agir ex officio de modo a, por exemplo, dirimir pontos, dirimir pontos sobre uma dúvida que ele eventualmente tenha. Mas não compreendam isso de forma equivocada. Quando um juiz, ele pode, por exemplo, no Código de Processo Penal, existem dois elementos que aparentemente são contraditórios, e o são. Quando o Código de Processo Penal determina que o juiz, na dúvida, deve absolver, princípio do favor rei, e automaticamente o mesmo Código de Processo Penal diz que, na dúvida, ele pode determinar de ofício a prática de atos para justamente subsidiar essa dúvida, a questão que eu deixo para vocês é a seguinte: vocês acham que o juiz, ao determinar a prática de um ato, ao determinar a produção de uma prova, ele vai fazer isso para absolver o réu? Se ele já poderia, para absolver o réu, simplesmente parar na dúvida original. Então vejam, quem vai atrás de algo sabe o que está procurando. A questão é, seria legítimo ao magistrado fazer isso? Eu tenho sérias dúvidas e pessoalmente compreendo que não é adequada a percepção de que no processo penal, e aliás não existe dispositivo claro que deixe isso nítido da nossa Constituição, que não deveria ser permitido ao processo penal a busca dessa suposta verdade real. Voltemos à tela. Um outro princípio interessantíssimo que tem a ver com essa questão da imparcialidade e com a adoção da Constituição do nosso modelo acusatório é justamente a questão do processo da característica ou do princípio da inércia, o ne procedat iudex ex officio. Durante a Constituição Federal de 67, tal princípio não era absoluto, como a gente já falou. Nos processos de contravenção, nos homicídios, em determinados crimes, volta para mim, era possível que o juiz, independentemente de uma acusação formal, era possível que o juiz, independente do Ministério Público, do querelante, nas ações penais de iniciativa privada, ele mesmo determinasse de ofício a realização do processo, o início do processo. Então essa ausência de acusação e a possibilidade do juiz atuar de ofício descaracterizam justamente o modelo acusatório. A partir do ingresso, a partir da entrada e da vigência da nossa Constituição Republicana de 88, todas essas iniciativas que permitiam ao magistrado, em determinados crimes, proceder ao chamado processo judicialiforme, foram consideradas não recepcionadas. Voltemos à tela. Então vejam que a grande característica do procedimento ou do princípio da inércia é justamente a necessidade do que nós chamamos de provocação, de iniciativa. Volta para mim. Essa iniciativa, ela no processo penal brasileiro, ela é lastreada justamente em dois legitimados. Regra geral, as ações penais são de natureza pública, todas elas, e a iniciativa dessas ações deve normalmente recair no órgão público, que esse órgão público é justamente o Ministério Público. Então, nas ações penais públicas de iniciativa pública, e deixo muito claro, não existe ação penal de iniciativa privada, mas não existe ação penal privada,
mas sim ação penal de iniciativa privada. Nas ações penais de iniciativa pública, somente está legitimado a provocar a jurisdição por meio de uma acusação o Ministério Público. Já nas ações penais de iniciativa privada, essa legitimidade é outorgada ao querelado, à vítima, seu representante legal, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, em caso de substituição processual. Então vejam, quando se fala em princípio da inércia, se fala justamente nessa possibilidade que a Constituição, no artigo 129, inciso 1, outorgou ao Ministério Público como regra nas ações penais de iniciativa pública, e cá entre nós, a grande dica sobre isso é o seguinte: todo crime, em regra, no direito brasileiro, no direito penal e processual penal brasileiro, ele é, em regra, de ação penal de iniciativa pública. Ou seja, a regra geral, a característica fundamental, elementar, é justamente que a provocação, que essa iniciativa recaia sobre o Ministério Público. No entanto, em alguns crimes, em função principalmente do chamado streptus iudice, entre outros elementos, é permitido, é outorgado à vítima essa conveniência, essa discussão sobre a oportunidade e a conveniência da promoção da ação penal. Até porque, enquanto no Ministério Público vige a característica da obrigatoriedade, que nós vamos ver quando estivermos no módulo de ação penal, em relação ao querelante, em relação à vítima, vige o elemento característica da oportunidade ou da conveniência. O querelante, a vítima, ele vai analisar se para ele ou para ela, naquele caso específico, é interessante, é relevante, é adequada a promoção da ação penal. Vamos para frente, voltando para a tela. Um outro princípio que nós temos, muito caro à democracia, ao devido processo legal, é justamente, e esse vai render em várias discussões, é o princípio do chamado estado de inocência. Vejam, volta para mim. A primeira coisa que vocês podem compreender é que eu já começo com uma denominação desse princípio de uma forma um pouco diferente do que talvez o livro de doutrina que você esteja analisando tenha concebido. Esse princípio ele tem vários nomes. Ele é chamado de princípio da presunção da inocência, princípio do estado da inocência, princípio da não culpabilidade, princípio da situação jurídica de inocência. E cá entre nós, essas expressões não são sinônimas. Imaginar qual é o conceito adequado ao nosso ordenamento jurídico é justamente conceber qual é o dispositivo constitucional e o que é que ele determina para que nós possamos efetivamente compreender o nosso processo penal e o devido processo legal. Então, voltando para a tela, vocês vão ver que o artigo 5º, inciso 52 da Constituição, essa não é a primeira, nem muito menos será a última vez que a gente vai comentar esse princípio, ele traz uma dicção de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Isso traz justamente algumas características, algumas consequências. Volta para mim. Se o indivíduo ele é ou ele não é culpado, ele não pode ser chamado de responsável pela prática de uma ação criminosa até o momento em que sobre ele recaiu uma sentença penal transitada em julgado, então, se ele não é culpado, se ele não pode ser considerado culpado pela legislação, se ele não pode ser considerado culpado pelo Estado, ou pelo juiz, ou pela polícia, ele é inocente. Então vejam que não se trata de uma presunção de inocência, mas de um estado, de uma situação. O indivíduo é inocente, ele não está. Ele é inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E é a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 52, que delimita a extensão dessa garantia. A grande questão é, o que é que isso traz como consequência? O que é que se traz como consequência quando eu compreendo que o indivíduo é inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Volta para a tela. Quando nós falamos isso, nós estamos, acima de tudo, afirmando num dever de tratamento do Estado para com o réu. Esse dever de tratamento, primeiro, implica na chamada carga da prova com a acusação. Volta para mim. O que significa a carga da prova com a acusação? Isso significa que não cabe ao réu, que não cabe ao acusado, provar que é inocente.
parece algo pitoresco. Curiosamente, no dia a dia do fórum, no dia a dia das nossas atividades justamente jurisdicionais e das nossas atividades junto à prática penal, é muito curioso que essa concepção não seja reconhecida pela população. Mas vejam, não cabe ao réu, não cabe ao acusado, em momento algum, provar a sua inocência. Cabe sim ao Ministério Público ultrapassar o estado de inocência por meio da apresentação de provas que venham a refutar de maneira completa, a trazer um grau de certeza de que o indivíduo cometeu um crime, de que eventualmente existiu um crime, que é o que nós chamamos de materialidade, e de que esse crime foi praticado por uma determinada pessoa, que é o que nós chamamos de autoria. A carga do processo, a responsabilidade, o ônus da prova está justamente naquele que empreendeu a acusação. O ônus de provar, o ônus de fundamentar, o ônus de se comprometer está justamente com aquele que provocou a jurisdição e pediu que alguém fosse condenado. Então, essa primeira regra de tratamento mostra que o réu, ele não precisa provar a sua inocência. É o Ministério Público, é o querelante, que tem que provar sua culpabilidade. Volta para a tela. Além disso, justamente pelo fato dessa característica, ressalta-se o chamado indúbio pro réu. Na dúvida, deve-se absolver. Na dúvida, todas as interpretações no processo penal, elas devem ser restritivas no sentido do cerceamento de direitos ou ampliativas no sentido da garantia individual. Acima de tudo, é preciso também a chamada garantia de liberdade, a proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização precoce do réu. Volta para mim. Se o réu é inocente, ele não tem que estar preso. Se o réu é inocente, ele não tem que, de forma alguma, ser vilipendiado, ser descaracterizado, ser brutalizado pela imprensa durante o processo. Isso não significa que a imprensa não possa relatar, que a imprensa não possa exercer justamente o seu dever, o seu munus constitucional. Mas, acima de tudo, é preciso respeito. É preciso que se compreenda que muitas vezes, como aconteceu no caso da Escola de Base de São Paulo, como aconteceu no caso dos irmãos Naves, entre outros, que o erro judicial ele pode causar problemas gravíssimos, principalmente quando a mídia, quando a imprensa deteriora a imagem do sujeito de tal sorte que ele se sinta incapaz, que ele seja completamente impossibilitado de exercer sua vida do dia a dia. Volta para a tela. Talvez por isso, o Código de Processo Penal, dando efetividade a esse preceito do estado ou situação de inocência, disciplinou no artigo 283: ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, vejam, em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Vejam a clareza desse dispositivo. Essa é a postura trazida pela Lei 12.403 de 2011, que ao dar essa nova redação, volta para mim, ao artigo 283 do Código de Processo Penal, em função desse dever de tratamento do estado de inocência, advertiu que o indivíduo ele só pode ser preso a partir do trânsito em julgado, e aí nesse momento ele pode ser considerado culpado e há um título judicial que deve ser executado, mas durante o processo, esse aprisionamento precoce, essa antecipação só pode se dar cautelarmente. Nós vamos ver isso melhor no módulo de prisões cautelares, mas notem, o indivíduo vai ser preso não porque cometeu ou eventualmente está sendo acusado de um crime grave, mas sim porque ele é um risco à sociedade, comprovado, porque ele é um risco ao processo, e neste caso o juiz casuisticamente vai ter que demonstrar ele é um risco à sociedade, ele é um risco para o processo, por essas razões. Então vejam que neste caso, em função do estado de inocência, as compreensões refratárias deste princípio trazem uma série de deveres de tratamento que, cá entre nós, não são muito bem aplicados no dia a dia da jurisdição, mas é assim que vocês vão responder em provas, nos concursos, e vão compreender toda a extensão e dinâmica desse princípio. Voltemos à tela. Um outro princípio extremamente relevante dentro do nosso Código de Processo Penal é justamente a motivação das decisões. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que a fundamentação
a motivação da decisão ela é imprescindível para que nós possamos, acima de tudo, impugnar aquela decisão e também para garantir o cidadão contra arbitrariedades, para que se possa controlar a racionalidade da decisão. Somente a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da decisão predominou sobre o poder e principalmente se foram observadas as regras do devido processo legal. Volta para mim. É impossível, senhores, que eu eventualmente recorra, que eu eventualmente apresente uma impugnação à decisão se eu não conheço os motivos e a fundamentação que deram origem àquela decisão. É preciso que o magistrado, acima de tudo, enquanto detentor deste poder jurisdicional, que é um poder fantástico e uma responsabilidade tremenda, ele apresente ao cidadão, não só ao cidadão que está sendo acusado, mas também à comunidade jurídica e à comunidade efetiva, os motivos que o levaram a compreender, seja pela condenação, seja pela absolvição, seja por um decreto de prisão, seja por qualquer medida tomada por ele dentro do processo. Não é à toa que a atividade do juiz ela não é ilimitada, senhores. O juiz ele não pode conceber sua atividade processual ou jurisdicional como algo arbitrário, decisionista, solipsista. Por isso, o artigo 155 do Código de Processo Penal, que a gente colocou aí na tela, ele ressalta a limitação básica, senhores, de como o juiz deve decidir. Diz 155, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, vejam, ele está subsidiado, ele está limitado, ele está filtrado pela prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Volta para mim. Quando nós falamos isso, é preciso que se deixe muito claro que o Código de Processo Penal adotou a principiologia do sistema de livre convencimento motivado. O juiz está preso às provas, o juiz está preso ao processo para a tomada da sua decisão. Mas não basta que ele o faça isso de forma puramente cognitiva. Ele tem que apresentar a sua decisão de maneira motivada e expor, tanto para o acusado quanto para a comunidade, quais os motivos que levaram esse magistrado a compreender dessa ou daquela forma. Por que uma determinada prova auxiliou ele na formação do seu convencimento de maneira diferenciada do que uma outra. Vejam, o Brasil não adota, como a gente vai ver no módulo referente às provas, o Brasil não adota um sistema tarifado. Não existe uma prova que teria, por exemplo, um valor maior que outra. É o conjunto de provas, é o conjunto presente no determinado processo que vai, obviamente, determinar como o convencimento do juiz vai se perfazer. E a única forma que nós temos para controlar esse convencimento, a única forma que nós temos para controlar a racionalidade, permitir a impugnação, permitir o recurso, permitir o controle, é justamente pela motivação. Voltemos para a tela. Um outro princípio interessantíssimo dentro do devido processo é a chamada inadmissibilidade das provas ilícitas. Esse era um princípio caro ao processo penal, afinal de contas ele já estava disposto na Constituição, no artigo 5º, inciso 56, mas que a partir da reforma operada pela Lei 11.690 foi trazido também ao Código de Processo Penal. E aí vejam que coisa interessante. Volta para mim. A gente vai analisar de forma bem mais percussiente esse dispositivo legal, mas vejam que forma interessante. O Código agora tomou a liberdade, a partir da reforma da Lei 11.690, de conceituar prova ilícita. Voltemos à tela. Diz o Código no artigo 157, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas como aquelas que são obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Vejam, senhores, que a partir de agora nós temos um conceito de prova ilícita que está expressamente determinado em nosso código no artigo 157, certo? E aí vejam, volta para mim. A partir do momento que ele diz que prova ilícita é aquela que viola uma regra constitucional ou aquela que viola uma regra legal, ela adotou um conjunto que congloba dois dispositivos ou dois conceitos que existiam até então.
a doutrina costumava apontar a existência das chamadas provas ilícitas e das provas ilegítimas, onde provas ilícitas seriam aquelas que violariam materialmente a Constituição e as provas ilegítimas seriam aquelas que violariam eventualmente regras processuais. Nessas circunstâncias, o que acontecia é que, por haver essa divisão, a prova considerada ilícita ela era extremamente mais importante e realmente deveria ser desentranhada, era considerada, inclusive, dentro do espectro de vedação constitucional, mas a prova ilegítima muitas vezes era reconhecida. A partir de agora, voltemos para a tela, com a disposição do artigo 157, tanto as provas obtidas em violação às normas constitucionais, quanto aquelas obtidas em violação às normas legais, devem ser desentranhadas. O Código adotou nesse mesmo artigo 157, a gente vai falar sobre isso melhor depois, a questão da teoria dos frutos da árvore envenenada, que é a causalidade das provas ilícitas, ou seja, uma prova ilícita ela vai necessariamente prejudicar outras provas que tenham nela relação de causa e efeito, e também a incorporação, a partir do 157, das teorias da descoberta inevitável, da fonte indefendente, a justificar a hipótese de não contaminação da prova. Doutores, caríssimos NET-alunos, em função do nosso tempo, nós vamos terminar a aula de hoje nesse sentido e continuaremos no módulo seguinte. Um grande abraço para vocês e continuem os estudos, força, foco e fé.